Amém? Boa tarde a todos. Nós estamos aqui nesta tarde mais uma vez para dar início ao nosso podcast da segunda, a nossa resenha aqui, nosso bate-papo. Está conosco aqui a Joyce, irmã Joyce, obreira da nossa igreja, Paulo Henrique, presbítero da nossa igreja, pastor Giovanni, esse caba bonito aqui, ó. Obrigado. Né? E a pastora Amanda que está chegando, né? E eu aqui, o pastor Anderson, né? Vamos dar início aqui, nessa tarde, para que a gente... Vamos dar continuidade no... Qual o nome? No Sete selos. Né? Nós estamos no terceiro selo, parou no terceiro selo, né? Então nós vamos dar continuidade. Vamos orar? Você pode orar, Paulinho? Pode essa oração? Senhor Deus, meu Pai, nessa tarde, Senhor, queremos te agradecer, meu Deus, por mais essa oportunidade que estamos aqui, Deus. Senhor, meu Pai, abençoar, meu Deus, que essa live, meu Pai, venha ser abençoado, meu Pai, na vida de todos aqueles que estiverem nos assistindo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou estar lendo uma palavra aqui, enquanto a pastora Amanda chega. Deus, ele é maravilhoso, né? Estava meditando aqui numa palavra ontem. Eu quero deixar aqui só mesmo para a meditação, enquanto a pastora se pronta aí. Está em Salmo 103. Salmo 103. Somente o 1 e o 2. E diz assim: bendiz, ó Senhor, minha alma, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz o Senhor, bendiz ao Senhor, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça nem um só dos seus benefícios. Aí o 3 fala assim: ele é quem perdoa a tua iniquidade, quem sara todas as tuas enfermidades. Amém? Só até aqui mesmo, só que queria deixar esse versículo, né, para a nossa meditação, né, nessa tarde, porque a gente sabe muito bem que os dias, eles estão difíceis, né? E muitas pessoas deixaram de acreditar que Deus é o único que pode operar maravilhas, pode operar milagres em nossas vidas, né? Então que nessa tarde assim você sinta aí, ó, próximo aí do seu milagre, porque Deus a qualquer momento ele pode operar um milagre na sua vida. Amém? Pastora Amanda está com a oportunidade. Não, eu sou por último. Ah, é? Presbítero Giovanni? Fica à vontade aí, varão. Por último. Amém, glória a Deus. Nós estamos aqui mais uma vez, né, para estar falando, né, sobre o quinto selo. Terceiro, né? É o terceiro. É o terceiro. Um terceiro selo. Terceiro selo. Eu não estava aqui quando foi debatido, né, sobre o primeiro e o segundo. Nós vamos entrar aqui agora, falar sobre a palavra de Deus, sobre o terceiro selo. Amém? Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 6, versículo 5. Amém? Glória a Deus. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer, o terceiro animal, vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais, que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite,
e o vinho. Amém? Amém. Quando a gente vai falar de Apocalipse, é a revelação das coisas passado, futuro e presente. Amém? Porque às vezes a pessoa fala assim, Apocalipse ele revela muito o futuro. Mas se a gente for entender mesmo o Apocalipse, ele revela as 3 coisas. O presente, o passado e o futuro. Então hoje nós sabemos que hoje tudo que está acontecendo sobre as pestes, sobre as fomes, está escrito dentro da palavra de Deus. E o Apocalipse ele vem para cumprir. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu só gosto de ler o Novo Testamento, né? E tem pessoas que não lê o Velho Testamento, porque, não, nós estamos no Novo Testamento, nós não podemos ler o Velho, não. A Bíblia ela é completa. Então são 39 do Velho e 27 do Novo Testamento. Então 27 com 39 dá 66 livros. Então a pessoa, não, eu só vou ler só o Novo Testamento. Então assim, o Apocalipse vem trazer a verdade e a revelação, o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer sobre as coisas futuras, né? Porque hoje nós vivemos, não, morrer acabou, não. Tudo que o homem plantar, ele pode colher aqui na terra e também pode colher na eternidade. Porque às vezes a pessoa, não, morrer acabou, não. A Bíblia fala sobre a segunda morte. Se não me falha, é Apocalipse capítulo 13, o versículo não estou lembrado, fala que o homem, ele tem a segunda morte para ele morrer. Então, assim, às vezes a pessoa morre, não, morrer acabou. Não. A segunda morte, ela é pior do que a primeira. É eterna, né? Porque ela é eterna. Hoje, assim, a gente vê grandes homens da Bíblia que escolheu morrer, mas alcançar a vida eterna. Não é isso? Não, pode matar. Se a gente for Pedro, né? Morreu de cabeça para baixo, fez? Não, pode matar, mas ele não queria morrer que nem o seu Senhor, né? Que foi Jesus. Então, Era dívida, né? Então, assim, nós temos que entender o Apocalipse. Tem muitos crentes mesmo que têm medo de ler o Apocalipse. Não, vai acontecer isso? Vai. É que nem sobre Eva, sobre o arrebatamento, sobre as pragas que tá acontecendo no mundo hoje. Está aqui Tá tudo na palavra, galera. nos 7 selos, entendeu? 5 selos, e está também aqui, está aqui, e havendo aberto o 3º selo, ouvi dizer, 3º animal, fala dos animais, das pestes, né, que é que nem a gente vê muito falar sobre o Covid, né, Covid foi uma peste que veio, matou muita gente, muitas pessoas não acreditavam que ia morrer, não pega em mim não, mas tem muitas pessoas que foram embora, e morreu 2 vezes, né? Morreu a parte da carne, porque a gente veio do barro, né? A gente veio do barro e um dia a terra há de comer. Mas o pior é a vida eterna. Porque tem pessoas, não, eu vou morrer, acabou, não, mas por isso que naquele grande dia Jesus ele vai separar os bodes das ovelhas. Uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. Então a gente tem que ler, entender e compreender o Apocalipse. E está falando aqui sobre o selo, né? Eu creio que tem muita gente para explicar, pessoas bem... Entendeu? Então a gente tem que entender sobre os selos. Vou passar aqui agora para o presbítero acabar de... Ele é o que me pergunta. Eu sou o perguntador. Ele é a vez que fica me perguntando. E a irmã Joyce quer falar alguma coisa, irmã Joyce? Fica à Me vontade. passa como se fosse o pessoal que está assistindo. Salve a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. É a primeira vez que eu estou aqui. Quem está me ouvindo aí do meu Instagram, todas as segundas-feiras, né, a partir de 4 horas da tarde, vocês conectam aqui no Midbrat, Deus Brada na Terra, que tem uns podcasts abençoados. Eu queria... Apocalipse, eu tenho uma relação muito particular, né? Porque foi através de um sonho, né, sobre o arrebatamento que eu decidi entregar minha vida para Cristo. Eu me converti aos 14 anos, mas foi por causa dos jovens, então eu não tinha alicerce em Jesus. E aí, quando eu
passei um tempo longe da igreja, longe dos caminhos do Senhor. E em 2017, minha amiga se converteu e me chamou, né? Só que eu não queria vir. Passei meses e meses negando, que foi inclusive essa igreja que eu estou até hoje. E aí teve alguns acontecimentos, né, de livramento, de morte, que Deus me livrou tanto a mim quanto ao meu marido. E no último, a gota d'água para eu entregar a vida para Jesus foi através de um sonho sobre arrebatamento, onde eu já entendi o que significava, né, o Apocalipse, o arrebatamento, a volta de Cristo, eu já entendia. Só que eu não sabia ao fundo, né? E nunca tinha sentido aquele medo de não estar junto com Cristo naquele grande dia. E nesse sonho foi tão real que o meu medo, né, era de não ter ido junto com Jesus e de ter ficado sozinha aqui na Terra, né? Porque no sonho eu ficava sozinha aqui na Terra. Então, no outro dia eu já falei, Gilda, agora eu vou, né? Agora eu vou porque eu senti que foi um aviso de Deus para minha vida. E eu entendi que Jesus ele pode vir daqui a 50, 30, 100 anos, mas eu entendi que eu não sou eterna aqui na Terra, né? Eu tenho uma vida, uma data para não estar aqui mais. Então, eu entendi que o resto da minha vida eu queria caminhar com Ele, até o dia que eu me for para a glória, ou até mesmo quando Ele voltar, né? E aí eu queria deixar uma palavra aqui, que está em Apocalipse 3, versículo 5, só para encerrar. Minha oportunidade. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aqui é uma das promessas que tem em Apocalipse, que fala sobre aquele que vencer. E quem é aquele que vai vencer? É aquele que caminhar com Cristo, segundo os princípios que está escrito de capa a capa dessa palavra. E Jesus, uma das promessas é que nós seremos revestidos de novas vestes, né? Vestes brancas, puras, sem pecado. E Ele confessará o nosso nome diante do nosso Pai, porque a gente teve a coragem, né, de confessar o nome dele na terra. Então, eu deixo essa mensagem para você, para incentivar. Confesse a Jesus. Confesse o nome de Jesus aqui na terra, porque de modo algum, como a palavra fala, Ele não vai rejeitar você e confessará o seu nome também diante do Pai. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Daqui a pouco tem mais, fica tranquilo. Foi só a primeira. Fala, Paulinho. O tema que nós estamos aí sobre o arrebatamento, sobre os selos. Quando a gente estava falando aí do sonho, né, eu também, uma vez, eu tive um sonho também sobre o arrebatamento. Né, e, rapaz, é uma coisa assim que deixa a gente assustado. Né, como o sonho que eu tive parecia coisa real mesmo. Coisa real assim que eu corria por lá, corria por lá, corria por outro, não via ninguém, via poucas pessoas. E começava a vir gente atirando em moço. E falava, Jesus já veio, levou seu povo. E no sonho eu falava, rapaz, mas eu estava na igreja, o cara falando isso. Eu estava na igreja, eu estava indo para a igreja, por que eu fiquei? Eu só lembro que teve um daqueles que estava atirando, me pegou e depois eu acordei. Aí eu acordei naquela aflição, meu Deus, Deus está... Desespero, né? Deus está me querendo algo mais. Né? Então, a mim, isso é muito bom, esse ensino que a gente está tendo, porque a gente traz mais despertamento. É verdade. Se no sonho é ruim ficar, Imagina, né? Na realidade. na realidade. Eita, Jesus. Que Jesus tenha misericórdia de nós. Bom, então vamos para frente, né? Vou falar um pouquinho sobre o terceiro selo, que o pastor Giovanni já tinha começado a falar. Engatiu a bala aí. O terceiro selo, ele vai falar sobre o cavaleiro preto, né? Que é o cavaleiro da fome. Então, ele vai falar assim... vou ler aqui o verso 5 e 6 de novo, só para a gente poder voltar aqui ao assunto. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo,
ouviu o terceiro ser vivente dizer: vem. Olhei e vi um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio de 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse cavaleiro da fome, ele vai trazer muito resultado daquilo que já vinha acontecendo com os 2 outros cavaleiros, né? Que é o cavaleiro, que é o anticristo, e o da guerra. Então, o anticristo vem provocando muitas guerras, né? Porque ele vai impor o seu domínio, o seu reino, e não é o mundo inteiro que vai aceitar de uma vez só. Então, vem o cavaleiro da guerra, porque a força vai se impor, né? Um domínio do anticristo. Então, a guerra, a gente sabe que traz muita coisa ruim, inclusive a fome. Só que tem uma palavra aqui em Lamentações, capítulo 4, a partir do verso 4, que fala algo muito forte, que diz assim: a língua do bebê que mama fica pegada pela sede no céu da boca. As crianças pedem pão, mas não há quem as alimente. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlate, ou seja, roupas de reis, né? Só os reis se vestiam de escarlate nesse tempo. Agora vivem entre montes de lixo, porque a maldade da filha do meu povo é maior do que o pecado de Sodoma, que foi destruída num momento, sem intervenção humana. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que os corais, e tinham a formosura da safira. Aqui está falando, né, da beleza da pele, de como eles eram bem tratados, né, de como seus corpos eram bem tratados. Aí no verso 8 diz assim: mas agora o aspecto deles é mais escuro do que a fuligem. Não são reconhecidos nas ruas, a sua pele grudou nos ossos, secou-se como a madeira. Então aqui está falando de um período de fome sobre o povo de Israel. E nós já aprendemos que a grande tribulação, como Daniel falou, é um tempo que os olhos do Senhor vão estar de forma especial virados para Israel. A grande tribulação, como o Senhor falou, Daniel, é um período de julgamento para o povo de Israel, né? Quando Deus disse assim, quando Deus usa o anjo fala para Daniel assim: Daniel, é um período para o teu povo. Então é um período específico para o povo de Israel. Então aqui em Lamentações eu vou falar de um período onde o povo vai passar fome, onde a língua das crianças, pensa, a língua do bebê vai colar no céu da boca pela sede. Isso é algo muito terrível. Está falando das pessoas ricas, que têm todo mundo aos seus pés, vão estar de uma forma tão diferente que a sua pele vai colar aos seus ossos, de tão magrinho que eles vão ficar, né? De tão destruídos pela fome, porque a fome destrói, né? Então, esse terceiro selo, ele é o resultado da ação dos outros 2 selos. Você vê que é uma escalada, né? É um processo que ele vai se cumprindo passo a passo. Aqui nós não estabelecemos o tempo. Isso vai acontecer 2 dias depois, 5 dias depois, 1 ano depois, não. Mas é um processo que ele vai durar no seu total de 7 anos. Então a gente não sabe quantos dias vai demorar para que um aconteça, o outro aconteça. Mas a gente sabe que é um processo que tem um tempo delimitado, né? Que são 7 anos. E quando aqui fala, né, que não por medida e peso, significa aqui no verso 6, fala da balança, né? E que ele ouviu uma voz dizendo: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Está falando dessas medidas, esse peso, pão por medida e por peso, significa o que? Escassez. Significa que não vai ter abundância de pão, de comida, né? Vamos nos referir aqui ao pão. Não vai haver uma
Você não vai ter liberdade, a pessoa, né? Não vai ter liberdade para comer o que quiser, quando quiser, mas vai ter uma escassez. Ezequiel, capítulo 4. Ezequiel, capítulo 4, verso 10. Quem tiver com a Bíblia e quiser abrir. Ezequiel, capítulo 4, verso 10 e 11, vai dizer assim: quanto ao seu aspecto... E não, gente, eu abri pelo capítulo 1, peraí. Ezequiel, capítulo 4, verso 10 e 11, fala assim: a sua comida será por peso 240 gramas, que você comerá de tempos em tempos. Também a água que você beber será medida 0,5 litro por dia, para beber de tempos em tempos. Isso aqui está falando o quê? De escassez. Que as pessoas não vão poder comer e beber na hora que quiserem, por causa da escassez que acontecerá nesses dias, né? Uma medida de trigo equivale a 1 litro de farinha, né? Que quem compra farinha nas feiras, a gente não, pelo menos antigamente, né? Hoje em dia eu já nem sei, porque a gente ia muito numa feira lá onde a gente morava, que eles pegavam aqueles litros de óleo, né? E media, e sacudia para tirar o ar e tal, e media ali 1 litro, né? E você não pesava aqui, você botava 1 litro e o preço era assim. Hoje em dia já é pesado, né? Mas 1 litro de farinha ou 3 medidas de cevada equivalem a 1 dia de trabalho. Agora você pensa, uma família que tem 2, 3 crianças, 4 crianças, vamos botar aqui a família do Paulinho. 4 crianças, 2 adultos. Como que você vai sustentar 4 crianças e 2 adultos? 6 pessoas com 1 medida de farinha. Né? Você vai fazer um pão ali, como é que você vai sustentar? Né? Criança tem energia, adulto precisa de comer, né? Como é que vai fazer? Então nota-se que vai ter fome, né? Isso significa que as pessoas vão trabalhar para comer. Quando diz que é 1 medida de farinha ou 3 medidas de cevada, vai falar que aquele alimento você só vai comer se você trabalhar. Então, a sua família só vai ser suprida na necessidade diária e muito mal se tiver um trabalho que te pague naquele dia, né? Senão não vai ter. Tá falando de quê? De racionamento de alimento. De um racionamento a ponto das pessoas, que diz como aqui no livro de Ezequiel 4, né, que nós lemos, você vai ter 0,5 litro de água para você passar o seu dia. Então você não vai beber tudo, você vai, igual estava ali, né? Vai beber de tempos em tempos. Você tem um pão para você comer o dia inteiro. Então você vai ter que racionar aquele pão. Então será um tempo muito difícil, né? Então é um tempo onde as pessoas vão sofrer muito, não só por causa da guerra, não só por causa da perseguição, mas por causa da fome também. E pensa, quem vai ficar feliz em ver seu filho pedindo pão e você não ter para dar? Você sabe que você tem que dividir aquilo, um pouquinho para de manhã, um pouquinho para de noite, né? Então nós vemos que as crianças vão sofrer muito, né? Que a Bíblia ela se refere às crianças, como elas vão sofrer a ponto de ter a língua colada no céu da boca, né? Tamanha seca. Então isso é muito terrível. E existe também um motivo que talvez vai agravar nessa situação, que é as plantações prejudicadas pelas geadas, pela própria guerra, né? Pelo fogo, pessoas que não vão poder plantar, porque para você plantar você precisa de um período de paz, né? Como é que você vai plantar no meio da guerra? As pessoas vão lá e não vão esperar, né? Crescer para poder te colher. Não existe isso. Em tempo de guerra existe muita angústia. Então, já viu que por muitos motivos não vai se ter uma colheita como temos em tempo de paz. Isso é lógico, né? As coisas vão ficar
difíceis de um jeito que a terra, né, vai ser, a terra que eu digo, a terra produtiva, também vai sofrer, por isso também vai ter fome, né? O tempo vai estar louco, vai ter muito sol em um lugar, muita chuva, nós já estamos vivendo isso, mas de uma maneira pior. Então vai acontecer que pro plantio vai ficar cada vez mais difícil, mais complicado, plantio, né? E a colheita, você não planta, não come, né? Desculpe interromper. Não? Por favor. Um dos argumentos que se usam agnósticos ou ateus, assim, com todo respeito, né? É que sempre houve guerra, sempre houve fome, sempre houve, né, sinais na natureza. Só que a gente percebe, e a gente não precisa nem olhar para a Bíblia, a gente só percebe com relatos do passado, da história do passado para hoje, como tudo tem se intensificado. As pestes eram uma década, vinha ter outra peste em outra década. Agora a gente vê direto, um ano após o outro, pestes e mais pestes, guerras e rumores de guerras uma em cima da outra. A gente chegou numa década, depois de 2020, a gente está no princípio das dores, que a gente tem visto tudo se intensificar. E vai se intensificar cada dia mais, né? Então a gente percebe que só o que tem relatado na Bíblia é o que tem realmente de concreto acontecendo. Verdade. Verdade. E também a gente vê que hoje que a gente sabe que o mundo inteiro, quase o mundo inteiro, conhece a Bíblia, né? Mas não quer obedecer a Bíblia, né? Então assim, a gente vê que as pessoas, ela vê o que está acontecendo, mas não quer acreditar. Ah, isso tem que acontecer. Não, tem que acontecer, mas nós temos que voltar para Cristo. Porque mesmo acontecendo isso, nós sabemos que a Bíblia diz que quando Deus mandou a praga lá no Egito, o povo de Israel não foi atingido, né? Então a gente vê ali a mão de Deus. Então assim, hoje o povo, é culpa dos cristãos. Nós sabemos que breve isso vai acontecer. Quando a igreja for arrebatada, o povo vai sentir falta dos cristãos e vai colocar culpa naqueles que ficaram, né? Porque nem todos os cristãos vão ser arrebatados. Infelizmente. Nem todos. Então, assim, eu creio que aqueles que vão ficar, vocês são culpados, porque vocês eram cristãos, vocês ficaram e eles não vão saber o motivo. Os desviados vão logo saber, não. Nós ficamos porque nós se desviamos da palavra, né? E agora, de repente, aqueles que não se desviaram, mas estão dentro da igreja, aí a trombeta vai tocar, eles vão ficar, por que eu fiquei? Aí o desviado, não, você ficou porque você não estava como Deus quis, né? Então a gente vê acontecendo as coisas, como já foi falado sobre as pestes, sobre a fome. Hoje a gente liga a televisão, como o senhor falou aí sobre a criança, o céu da boca lá assim popular. Então a gente liga a televisão, um país que sofre muito com a fome, é o país da África. A gente vê as pessoas magrinhas, como já foi falado, magrinha, porque não come. Então, assim, o que alimenta é arroz, feijão e carne, e às vezes a pessoa não tem, e lá na África a gente vê o povo muito comendo barro, né? Isso que eu ia falar. Comendo barro, e o barro não alimenta. E às vezes a gente vê muitos missionários, pastores, levar comida lá para a África, e às vezes por alguns governadores nem permite que entre comida, porque não permite que o evangélico entre, né? Aí, por isso as pessoas sofrem. Então, assim, o povo fala muito de amor, né? Mas não vive o amor. E quando a pessoa ama, a pessoa cuida. Pode ser branco, pode ser preto, pode ser evangélico, macumbeiro. Então a gente tem que amar todos. Independente, né? Um ser humano. Independente, nós temos que amar todos. Isso é uma ordenança de Deus, então nós temos que amar. Mas muitas vezes a pessoa só fala só de boca. Então, muitas vezes o evangélico quer entrar em um país, não pode, porque a pessoa diz que ama, não pode. Então, assim, nós estamos recebendo uma ordenança de Deus para que nós possamos transmitir a palavra de Deus, para que aquela pessoa não venha padecer e sofrer a eternidade no inferno. Então, assim, hoje muitas pessoas falam que o inferno é aqui, o inferno não é aqui. O inferno, ele existe, ele é real. Então, todas as pessoas que vão para o inferno são as pessoas que esquecem de Deus e não querem obedecer a Deus. Mas como é que obedece a Deus? É você lendo a palavra de Deus, como está escrito lá em Tiago 22, para que nós não sejamos só ouvintes, mas praticantes da palavra. Para que você não venha sofrer, todo mundo vai morrer. A terra vai comer,
Depois Feras da terra. Irmãos, olha só que negócio forte. Né? O quarto cavaleiro, ele é o cavaleiro da morte e que o inferno segue. Então, não é só uma morte, tipo, morreu. Não. Existe todo o inferno que o está seguindo. Então, não é só um cavaleiro aqui. Existe toda uma legião do inferno que o está seguindo. Então, não é só a morte. São pestes, né? E toma-lhe mais fome, né? E as feras da terra que vão comer as pessoas, vão afligir as pessoas, e ele tem a liberdade para matar as pessoas através da espada também. Então, pensa um tipo de perseguição que acontecerá, né? Aqui no grego não é bem amarelo, né? É tipo esverdeado, a cor é pálido. No grego, a palavra é chloros, ele vai falar de pálido, né? Não é bem verde, é pálido. O pálido é o quê? Aquele negócio sem vida, né? Morto, sem vida, né? É uma cor que simboliza a doença, né? A pestilência, a morte, a pessoa pálida está morta, né? Não tem sangue em si, e o sangue é a vida, né? Então a gente vai ver que esse cavaleiro, ele vai vir para a terra com o poder de matar, ele tem o poder sobre a quarta parte, né, da terra, dos sobreviventes, né, que estiverem aqui na terra. Então, a quarta parte, ele vai ter o poder. Ele ter o poder sobre essa quarta parte não significa que ele vai matar a quarta parte, mas que ele tem o poder para fazer. Então, vai fazer como? Através da espada, da fome, da peste e das feras da terra. Algo mais diversificado do que no início, né? Exatamente. Então, você vê que está escalonando para cada vez ficar pior. Cada vez pior. Tem coisa pior do que você ver que as feras da terra, até elas, não sei se de repente até elas vão estar passando fome, né? E vão atacar as pessoas. Mas você vê que é uma situação que ela só vai piorando. Já tinha fome, mas agora a fome vai ficar pior. Já tinha peste, mas a peste agora está pior. Até por causa de guerras. A gente vê que sempre quando tem guerra, principalmente nas guerras mundiais, sempre depois dela vem uma peste que mata um monte de gente. Ou no período, né? O aumento de valores também, né? Inflação, exatamente. As pessoas ficam racionando, inclusive, né? Aí, o que eu vou comprar esse mês? Esse mês eu já não vou comprar tal coisa que meu filho gosta. Esse mês vai ser só o básico mesmo. A gente já tem vivido em épocas assim já, né? E agora pensa quando esse quarto cavaleiro for solto e ele tiver poder para poder fazer pior do que o outro, né? Do que os outros. Então, o que vai acontecer a ponto dos animais saírem da floresta e começarem a atacar as pessoas porque tem fome? Aqui onde a gente mora não tem muito isso. Mas pensa em países que, por exemplo, tem países que até nas estradas tem a plaquinha, né? Cuidado com o urso, cuidado com os animaizinhos lá, porque aquela pista vai passar dentro da floresta, né? Então pensa, aqueles animais saindo, tipo que a gente estava dando exemplo da África, né? Que tem muito isso. Os animais saindo da savana e indo atacar as aldeias, as cidades, porque estão com fome e querem comer. Então pensa isso numa escala mundial. Como vai ser terrível isso? Eu não quero contar. Nós não vamos estar aqui Não para precisa ir muito longe não. Aqui mesmo no Brasil tem muitos lugares que é escasso de alimento. É escasso de alimento. Você vai pro sertão, pro Nordeste, aí você vê que as famílias passam por necessidade. Não tem mal água para... Não dá água nem no poço.
cava o poço e não tem água, né? E aqui no Brasil é um país que tem água com abundância, né? Agora você pensa nisso a gente está pensando nisso de uma forma regional. Agora pensa nisso numa escala mundial. Pois é. Então vai ser algo muito, muito terrível, né? Tem uma linha de pensamento que diz que esse cavaleiro ele está ligado ao povo muçulmano por causa da cor do cavalo, né? Porque a cor do Islã é verde. Então eu acho isso muito cruel, colocar essa responsabilidade sobre um povo. Uma nação que também vai sofrer. Exato, eu acho muito cruel, entendeu? Dizer, mas isso é o islamismo que vai tomar conta do mundo. Eu acho muito cruel porque não são todos os islamitas que são radicais e que matam os outros por causa da sua religião. Né? Esses são radicais e são poucos dentro do islamismo. Então eu acho isso muito sério. Aqui no Brasil, por exemplo, lá fora, as pessoas conhecem o Brasil como pessoas que roubam, né? A fama. Passa a perna nos outros. Só que todo mundo rouba no Brasil? Não. Então é injusto, se a gente não gosta de ser taxado dessa forma como brasileiro, né? Quem é muçulmano também não gosta, não pode, não precisa ter essa segregação dessa forma. Pois é. É aquele negócio, né? Um povo que paga por causa de alguns que tem uma mente completamente distorcida a respeito, até porque eles creem em Abraão, né, e tudo. Então, pensa, é um povo que sofre por causa de pessoas que têm a mente deturpada. É a mesma coisa, é igual aqui os cristãos, né? A gente ouve falar, porque pastor é tudo ladrão. Eu não roubo ninguém. Né? Porque só a igreja está aí só para poder sustentar uns e outros. Não, gente. Quem convive com a gente sabe que qualquer pessoa, não precisa nem ser da nossa congregação. Nessa época de Covid, nós não fomos ajudar só as pessoas da nossa congregação. Não existe isso. É igual o Giovanni estava falando, somos seres humanos, são pessoas, né? Então, porque um fez errado, todos são errados? Não. Né? Então, por isso que eu não gosto muito dessa linha de pensamento de que isso é o islamismo. Eu não aceito. Porque eu acho que um povo não tem que... Um povo que crê né, que segue uma doutrina não tem que pagar por causa do que os outros estão falando. Né, por causa do que os outros estão fazendo. Então, aqui foi só um parêntese, né? Mas eu sou contra. Não acho isso certo. Vamos lá para o selo, que eu quero que vocês terminem os selos hoje. Eu acho que vai dar tempo. 5 para 5? Meu Deus. Meu Deus, Jesus. Vou rápido mais. Vamos falar sobre o quinto selo, que ele vai falar sobre os mártires, né? Os primeiros mártires da grande tribulação. Que está em Apocalipse capítulo 6, verso 9 ao 11. Que diz assim: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Aqui é já dentro da grande tribulação, os que foram perseguidos e mortos, dentro da grande tribulação. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Então, vai existir uma grande perseguição, a gente sabe, como o Giovanni falou, aqueles que não estão seguindo ao Senhor de coração,
que não confessaram a Jesus, ou que largaram Jesus, esses que vão ficar na grande tribulação, muitos deles vão se voltar para Cristo na grande tribulação, mas serão grandemente perseguidos e a salvação deles vai vir através do seu próprio sangue. Ou seja, eles vão ser mortos. Tanto que a própria Bíblia aqui no 5º selo está falando exatamente sobre isso. Que a perseguição da história dessa grande tribulação, a perseguição vai ser a maior da história, maior até do que no início da igreja. Vai ser uma perseguição tão grande, que a Bíblia está dizendo aqui que debaixo do altar de Deus, essas almas estão ali debaixo do altar de Deus, clamando por justiça. Então, vai ser uma perseguição muito grande, que o seu sangue vai estar como o sangue de Abel, né, sobre a terra, clamando por justiça. Então, eles morreram dentro do período da grande tribulação, onde eles tiveram que provar a sua fé, já que no tempo da graça, que é esse tempo que nós estamos vivendo, infelizmente nós temos visto isso hoje, como as pessoas levam as coisas tão sem compromisso, tão sem comprometimento, né, com a obra de Deus. Então, é muito fácil hoje dizer, eu sou cristão, mas não preciso abandonar o meu pecado. Porque Jesus já pagou na cruz, então eu posso pecar à vontade, porque todo pecado que eu cometer já foi pago. Não é assim. O próprio Jesus falou que é estreito, o caminho é estreito, a porta é apertada, né? É tudo apertadinho. Significa que eu não posso viver do jeito que eu quero, que a minha carne deseja, não é de qualquer jeito, né? Jesus falou assim, que a gente tem que pegar a nossa cruz todos os dias e o seguir, negar a nossa carne, pegar a nossa cruz todos os dias e o seguir. Significa que se eu vivo conforme a minha própria vontade, eu estou conhecendo a Jesus através da palavra, mas não estou vivendo Jesus, né? Então, pregar a Jesus através da própria vida requer renúncia. O evangelho, seguir a Cristo, a cruz requer renúncia. O próprio Jesus falou, Pai, eu não quero passar por isso, né? Pai, se puder, afasta de mim esse cálice. Ele estava falando como ser humano. Porque ele era 100% Deus, também 100% ser humano. Então ele estava dizendo como homem, Senhor, se puder, afaste de mim esse cálice. Porque ele já sabia o que ele ia passar. Ele já sabia a dor que ele ia sofrer. Mas ele disse, contudo que seja feita a tua vontade. E era a gente que deveria ter passado. Aquela cruz não era para Jesus. Tanto que não cabia Jesus nela, né? Aquela cruz era para nós, era para mim, era para você. É interessante que a gente estava falando sobre morte, sobre perseguição, né? E hoje a gente vê que tem cristão que ele aceita Jesus, ele não quer passar por perseguição, ele não quer passar por luta, e quando ele vê a luta, a tribulação, ele larga Jesus. É verdade. Exato. Então a gente tem que... Aqui nós estamos fazendo aqui uma live, né? E a gente sabe que tem muitas pessoas nos assistindo, ouvindo, depois vai ouvir. Então, assim, para ser cristão, nós temos que matar o nosso próprio eu. Todos os dias. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus diz que aquele que quiser vir a mim, negue-se a si e tome a sua cruz e siga-me. Como é que é negar a si mesmo? É você deixar de fazer a tua própria vontade. É que nem assim, nós sabemos que hoje o povo leva como um pecado normal, que é o pecado da fornicação. É você ter relação sem se casar. O homem é normal, não, o homem tem que, né? Porque senão pode ficar doente. Mas a palavra de Deus condena. A palavra de Deus, ela é clara, condena. Que o homem mas como é que o homem consegue? É você jejuando, você orando, você buscando a Deus. Buscando a Deus. Agora, se você, não, vou conseguir, você não ora, você não jejua, você não vai para a igreja, você não consegue. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as potestades, contra as forças espirituais da maldade. Então, assim, nós temos um adversário, que a gente não consegue ver ele com nossos olhos carnais. Então, ele existe o diabo. Então, a gente vê, hoje você liga a televisão, a mãe matando o filho enforcado, a mãe jogando o filho fora, o pai matando o filho. Tá na Bíblia? Tá. Então, assim, isso não é normal, gente. A gente sabe que existe uma força espiritual
por trás disso tudo. Lá em João 10:10 a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então nós temos que pregar a palavra de Deus como ela tem que ser pregada. Então assim, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas passaram, tudo se fez. Então assim, quando a pessoa verdadeiramente entrega a sua vida nas mãos de Cristo, se ela roubava, não vai roubar mais. Se ela tinha 2 mulheres, 3 mulheres, o homem, né? Se ele tivesse, se antes de aceitar Cristo, se ele tinha 2 mulheres, 3 mulheres, eu tenho 3 mulheres, eu tenho 4 mulheres, ele tem que largar, ele tem que ter uma só. Senão ele não vai entrar no céu. É que nem tem mulher que tem 3 homens, 4 homens, né? Não, eu tenho que aproveitar. Se você não se converter mesmo, você vai para o inferno. Nós temos que pregar a realidade. Então nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Então assim, hoje nós temos que viver como Deus quer. É largar o pecado. O que é pecado? É você se prostituir antes do casamento, é você matar, você roubar, é você fazer todas as coisas. Tudo que é contrário à palavra. Ao contrário da palavra de Deus. A irmã Leila deixou um comentário aqui, ó. 2 comentários, dizendo assim: Pode ler, que eu daqui não sei. o diabo engana as pessoas dizendo que é normal pecar, que não vai para o inferno. E com isso, os que são chamados serão enganados. Aí no outro ela botou aqui: os pecados de estimação vai levar muitos para a morte eterna. E é verdade, né? É os pecadinhos de estimação. Igual eu estava vendo ontem, foi ontem só, uma pessoa aí famosa, vou falar o nome dela aqui, que ela falou que Deus não ia condenar ela porque pelas tatuagens, o que ela faz lá, os filmes adultos, tal, os negócios dela, né? Então, para ela é normal, porque ela vai abrir a igreja conforme os preceitos que ela acha que é certo, né? Que lá vai manter a igreja com o dinheiro da prostituição. Da prostituição. Quer dizer, para ela é normal o pecadinho dela de estimação, de pousar nua, de vender seu corpo. Né? Então é isso aqui, né? Os pecadinhos de estimação. Né? E esses pecadinhos de estimação vai levar muita gente para... Às vezes são coisas até menores. É isso que eu ia falar. Né? No meu testemunho tem isso também. Então. Porque assim, eu era uma menina, antes de buscar Jesus, eu era uma menina politicamente correta, né? Eu não gostava de sair, não gostava de beber, né? Eu era honesta, né? Nunca roubei ninguém, né? Nunca matei ninguém, não me prostituía. Então, diante da sociedade, eu era uma menina de ouro, né? Santinha. Eu tinha esse apelido, inclusive, eu era Santinha. E aí... Só que quando a gente vem para Cristo e vai ler a palavra, a gente vê que não é bem assim. Eu tenho os meus pecados. Eu, por exemplo, eu não deixava transparecer, mas eu tinha um ego muito inflado. Eu queria muito chamar a atenção das pessoas, de homem e de mulher, e que as pessoas me elogiassem muito, né? Isso é vaidade. Tudo que eu fizesse em mim, tipo, se eu pintava, Claro que eu sei que hoje em dia não é pecado. Se você faz para a glória de Deus, se você... Para o seu marido, eu vou pintar meu cabelo para o meu marido, ou para mim, para me sentir melhor, algo assim. Não é pecado. Agora, se você tem um intuito de chamar a atenção de homens, você é casada, você é comprometida, eu quero chamar a atenção para ser elogiada, eu quero chamar a atenção de outra mulher e despertar inveja nela. Eu era essa pessoa, eu não deixava transparecer isso. Mas no meu coração, Deus ele conhece o profundo do nosso coração, ele sabe quem a gente é no mais profundo, mesmo que a gente não deixe transparecer. Então eu tinha um ego muito inflado. E Deus, foi por isso que eu fui trocando, né? Fui ficando um pouco mais natural, de novo, do jeito que Ele me criou. Não porque seja pecado, mas porque Ele conhece meu coração. Ele sabia que a intenção do meu coração não era para eu ficar bela para o meu marido, porque eu já era casada. Mas era para chamar a atenção dos outros, entendeu? Então a gente tem que olhar não só os pecados que a sociedade fala que é ruim, igual matar, roubar, prostituir, não. Mas tem aqueles que estão no mais profundo do seu coração, que Deus conhece qual é, e que Ele vai falar na palavra que é errado. Né? E a Joyce hoje está milhares de vezes mais bonita do que era. Eu também acho. Muito mais A bonita. Joyce, quando chegou na igreja, tinha o cabelo meio vermelho. Loiro. Cabelo loiro. E hoje está muito mais Dá menos bonita. trabalho também.
Tá vendo esse trabalho também. Muito mais bonita, não é nem só por causa que hoje ela tá com cabelo natural. E a gente, é igual você falou, nada contra a tinta. Se tiver que pintar, pinta, meu querido, pinta. Inclusive, o autocuidado é espiritual. É, porque A gente é o é templo. Você fazer unha, né? Passar uma corzinha melhor no rosto. Isso é o cuidado com o seu templo. Mas você tem que ver o seu coração. Por que eu tô fazendo isso? Exato. E hoje, quando eu falo assim que a Joyce tá muito mais bonita, porque ela, não é nem só porque o cabelo tá natural, é porque tem um brilho hoje que não tinha, né? Então isso embeleza. E hoje a Joyce está muito mais bonita do que quando ela chegou na igreja. Então, você vê como a diferença que o Espírito Santo faz, né? Que quando você lê a palavra e você se permite ser moldado pela palavra, você começa a ver. Eu, por exemplo, eu vim para Jesus, eu bebia, eu fumava, eu era alcoólatra quando Jesus me salvou. Então, quando eu olho hoje, mas eu não bebo mais, eu não fumo mais. Beleza, mas e aquele pecadinho, né? Que precisa ser tratado, aquela lepra na alma que precisa ser tratada. Então a gente não pode ficar só, não, mas eu não bebo, não fumo, não prostituo, não mato ninguém, não vendo droga, bababá, não passo a perna em ninguém. E aqueles pecados que são a lepra da sua alma? Esses precisam ser tratados. E é esses que quando você, Joyce, começou a tratar, que começou a diferença em você. Né? Porque quando a gente fala, mas eu não bebo mais, eu não fumo, eu não prostituo, eu não... É pra fora. E as pessoas olham pra mim e falam assim, mas é porque o pastor falou que é pecado. Mas, gente, ninguém nunca, não. Esses, assim, são os pastores que eu tenho há mais tempo, né? Que é a primeira vez que eu me converti, eu passei só alguns meses. Mas esses pastores aqui nunca chegaram em mim e falaram, vai pintar seu cabelo. De jeito nenhum. Olha, pode tirar sua maquiagem. A roupa. Ninguém nunca chegou em mim. Tanto que as minhas vestimentas, elas foram sendo mudadas antes mesmo de eu ir para essa igreja. Né? Eu passei uma vez, eu usava assim, um short mostrando realmente o bumbum. Justamente para chamar a atenção. E aí, eu estava passando uma vez na passarela, indo pro curso, tinha um short branco que eu amava e estava mostrando assim tudo, né? E aí eu não tinha aceitado Jesus, não tinha voltado, nem a Gilda tinha sido convertida, acho que eu nem conhecia ela direito. Mas eu comecei a me incomodar ali, passando na passarela amarela, e eu achava que estava todo mundo me olhando e rindo de mim. Tipo assim, uma coisa assim, do nada, saí linda, maravilhosa, de casa, me sentindo a maioral, eu passo por cima da passarela e eu acho que tá todo mundo na BR me olhando. Tipo assim, as pessoas olham no mundo, acham que eu tava neurótica. Mas ali, depois que eu comecei a ter uma comunhão mais com o Espírito Santo, eu entendi que aquilo ali era já o Espírito Santo me moldando. A minha mãe também teve uma experiência de parar de fumar antes de ir para a igreja, porque ela percebeu que era ruim para ela. Então ali, teve uma vez que eu estava indo dormir, o Espírito Santo de Deus me tocou e fez eu chorar, porque ali minha mãe ela poderia morrer, né? Depois ele me revelou que se minha mãe não tivesse parado de fumar, ela teria morrido. Entendeu? Então faz quase 20 anos que minha mãe parou de fumar, antes mesmo dela pensar em entrar em uma igreja. Então o Espírito Santo de Deus ele já vai preparando as nossas almas, nossas vidas, nossa consciência, né? Verdade. Aí, só para encerrar aqui a minha palavra, né? Então a gente vê que, como a Joyce estava falando aí sobre o pecado, o que ela estava falando era o pecado, ela estava seduzindo os homens, né? Porque existe um demônio que não era só homem, não, era mulher. Mulher também. Não era pra, assim, tipo, pra Não um era pra relacionamento. Era, tipo assim, para as pessoas me exaltarem, me colocarem lá no pedestal. Colocar inveja também. Era orgulho, não era nem orgulho. sedução ali. Era Na realidade, se for levar para esse lado assim, porque é igual eu queria falar, mas passou e eu não falei. Nem tudo é o demônio que faz a gente fazer. Ele sugestiona. E a pessoa... Né? Aí a pessoa fala, gostei legal, disso. Né? E vai lá e faz. Né? Ele sugestiona a nossa carne, gosta, e a gente vai lá e faz. Então, existe sim, né, o espírito da sedução. Que é a pombagira. Não, ele é da mesma legião. Mas é um espírito de sedução. Sedução que induz os homens a... Não só homens, mulheres. As mulheres... Deixa eu
terminar daqui a pouco, só Desculpa. senão vai, eu vou fugir aqui do raciocínio, entendeu? Então, assim, eu trabalho, assim, sou segurança, então, assim, hoje tem mulheres que ela bota roupa curta, né? Que, como a Joyce, assim que eu falava, que ela se sentia assim, não, eu vou sair pro povo assim, para me olhar, então a gente sabe que tem mulher também que é assim, não, eu vou se vestir para os outros olhar, E mexer, desejar. e tem mulher que gosta que os homens mexem, Uhum. entendeu? Opa, eu tô arrasando, né? Se acha tal, Uhum. entendeu? Mas no final, e também assim, a gente sabe que os homens também, eles não respeitam assim por ser mulher, eles só pegam Não. só para usar, depois por jogar fora. Então assim, essas roupas que elas usam, como já foi falado, né? Elas são induzidas pelo nosso adversário. Mas quando verdadeiramente a pessoa ela aceita Jesus, ela deixa essas roupas para que o Espírito Santo de Deus venha o quê? Tomar conta da vida dela. Então, assim, como já foi falado, né? Lá em 2 Coríntios, quando a pessoa verdadeiramente entrega a sua vida nas mãos de Cristo, ela não vai fazer o que ela fazia antes de aceitar Jesus. Então, quando ela aceita Jesus, verdadeiramente ela se transforma, porque a palavra transforma o homem. Não é a pastora, não é o pastor, o pastor mandou falar. Exatamente. Então, quando ela lê a palavra, como está escrito lá em João 8,32, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E João 8,36, a Bíblia diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Então, quem é o Filho do Homem? É Jesus. Então, é Jesus que liberta o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, assim, é necessário que o homem verdadeiramente ele tem que se entregar. Porque se não se entregar, ele deixa, lá em Romanos 8,1, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Porque a carne, ela quer pecar, ela quer beber, ela quer se prostituir, ela quer fumar, ela quer matar, tudo, né? quer fazer tudo que agrada a carne e o nosso adversário. Então, por isso que é necessário, porque sozinho nós não vamos conseguir. Então, por isso que isso é papel do Espírito Santo de Deus, convencer o homem, para que ele não venha fazer as coisas que desagradam a Deus, entendeu? E fazer coisas que só agradam a Deus. Então, assim, hoje tem pessoa, como já foi falado, eu não peco, entendeu? Quando você fala que não peca, você já está mentindo. Tá mentindo. Porque a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado, ele é mentiroso, e a palavra de Deus não está nele. Então, nós pecamos, nós se arrependemos, e a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, assim, a pessoa fala assim, eu não peco. Não, nós pecamos porque nós ainda estamos no corpo Físico, né? físico e imortal, né? Mortal é mortal. Imortal. Mortal. Então, mortal. Então, assim, enquanto nós estamos no corpo mortal, nós estamos sujeitos a pecar. Nós estamos sujeitos a pecar porque ainda nós não fomos transformados. Mas o Espírito Santo de Deus ele nos convence, não faz isso. Isso é ao contrário da palavra de Deus. Mas para que o Espírito Santo de Deus às vezes fala com o homem não obedece. Não, eu vou fazer que nem o filho desobedeceu o pai. A gente vê por isso que muitas vezes jovens, 16, 17, 15 anos, morrem porque a mãe fala, meu filho não vai. Então a Bíblia fala, honra o teu pai e a tua mãe. Isso é o primeiro mandamento com promessa aí. Acho que eu fui semana passada casada. A filha foi dormir na casa de uma amiga e de lá foi para uma festa. Na festa aconteceu uma fatalidade, né? Subiu, acho que não tinha achado ainda, os corpos foi 12. Entendeu? Então, assim, o filho tem que obedecer os pais para que eles vivam longos dias na terra. É verdade. Eu quero só abrir um parênteses aqui a respeito de roupa. A roupa, ela não faz o crente. Mas o crente sabe como se vestir. Né? Então, às vezes, por exemplo, eu gosto muito do Ministério de Jovens. Então, eu pego no pé dos jovens. Sabe? Uma roupa que estiver mostrando muito e tal. São jovens, estão sendo moldados, jovens, adolescentes. Então, alguns deles, assim, não, tá certo, é assim. Outros, não, tem nada a ver. Não tem, sabe por quê? Porque eu sempre dou esse exemplo. Você não entra com roupa curta para você não entra no fórum com roupa curta. Não entra. Não é? Você não vai nem falar com o juiz. Se você entrar no fórum, não entra. E por que esse desrespeito com Deus? Outra coisa, não é só mulher, tá? Homem também. A gente não é carne no açougue para ficar se mostrando
A Bíblia diz no livro de Cantares que nós somos jardim fechado, regado e cuidado pelo Espírito Santo de Deus. Então nós não somos qualquer um para ficar de qualquer jeito como o mundo quer. Nós somos um povo diferente que é guardado para o Senhor. Então, se a pessoa ainda não entendeu que é verdade, a veste dela não a faz cristã, mas o verdadeiro cristão sabe como se vestir. E se a pessoa ainda não entendeu isso, é porque o Jesus ainda não habita no coração dela. Porque é o próprio Jesus que muda. Tá Né? trabalhando. É o próprio Jesus que trabalha. Amém, pastor? Rapidamente. Pastor tá casando. Rapidamente, a gente tá falando aí de questão de transformação, de mudança de vida, né? E veio na minha mente aquela passagem de Jeremias, né? A questão que a gente também somos vasos de Deus. Somos. Entendeu? E quando Deus chama Jeremias para ele descer a casa do oleiro, para Jeremias ver como o oleiro trabalha no vaso, né? O oleiro ele pega aquele monte de barro, coloca em cima da roda e começa a trabalhar naquele vaso. Só que a diferença do oleiro trabalhando no vaso, ele começa a trabalhar de dentro para fora. Exato. Nunca é Que deu tempo, né? para fora. E ele começa a trabalhar nesse vaso de dentro para fora. Então, isso aí é o quê? É o Espírito Santo de Deus mostrando pra gente que ele trabalha Exatamente. com a gente, primeiro, em nosso coração. Exato. Verdade. De dentro para De fora. dentro para fora. Aí, onde que Deus começa a trabalhar na vida do cristão, né? Então, a partir do momento quando você começa a se incomodar com algo na sua vida, né, com a roupa, com um gesto seu, isso, Palavreado, exatamente. aí já é o quê? É o Espírito Santo de Deus te moldando, já te limpando por dentro. Exato. Entendeu? Essa questão de casamento, eu ouvi uma pessoa me falar que tinha um certo abençoado que falou assim, não precisa casar não, porque antigamente não existia papel, não precisa casar não, pode se juntar e tá tudo certo. Toma sentar, sei tudo. Toma Santa Ceia. Mas você sabe que não existia papel assim. Papel. Mas existia sim. Era o couro do carneiro, era É. o couro, né? A pele dos bichinhos. Mas existia cartório, não como hoje, obviamente, mas existia um cartório de registro. Sim, mas o que ele está dizendo é que poderia continuar do jeito que está. Mas por pura Não ignorância. Não precisava, que isso aí não ia impedir de nada. Você poderia. De entrar no céu. Não sabe qual é o céu, né? E hoje tem, Mas- tem muitas pessoas que ainda. E alguns pastores Pastores, pastor que se ajunta e acha normal. Não deve não. E o pior, que ensina assim para as ovelhas. Vai pro inferno e leva o rebanho também. Isso é o pior. Rapaz, tem uma época, rapidamente, só pra gente encerrar, senão a hora vai embora. E hoje tá bom, né? O papo, né? A resenha tá boa hoje. Assim, A hora passa no rápido. comecinho quando eu me converti, fui pra igreja. Aí eu fui pra uma igreja, eu não vou falar nome, eu não vou, entendeu? Eu fui pra essa igreja, né? Aí lá eu me firmei e tudo mais, o pastor, entendeu? Até hoje assim eu tenho um carinho por ele, entendeu? Mas, só que quando eu conheci a minha esposa, né? Ele me afastou de tudo dentro da igreja. Eu tocava bateria lá, eu pregava às vezes, né? E quando eu conheci minha esposa, no primeiro dia que eu conheci minha esposa, ela praticamente já foi morar comigo lá em casa, né? Que ela, no primeiro dia já ficou lá. Né? Mas só que a gente não mantinha nada, a gente tava se conhecendo e tudo mais, mas só que ela foi pra lá e ela ficou lá. E tá comigo até hoje, né? Graças a Deus. Coitado da Carila. Ele ficou sabendo um dia e me afastou de tudo, né? Aí depois de uns tempos, aí eu e minha esposa se casando e tudo mais, aí depois de um tempo a gente soubemos que ele não era casado com a pastora da igreja. Meu Deus.
Pai, meu Deus do céu. É o que Jesus chama de fariseu, né? Aquele que quer tirar também a Até trave hoje meu do pai é olho revoltado com isso. e não tira o argueiro do olho. A Bíblia, Jesus fala assim, né? Fariseu, você quer colocar sobre o outro um peso que você mesmo não carrega. E meu pai fazia um evangelismo. Meu pai era também da mesma igreja. Meu pai fazia um evangelismo todos os domingos. E ele afastou meu pai e falou assim, não, o senhor não pode fazer, o senhor não pode fazer evangelismo porque o senhor não é casado com a sua esposa. Então você não pode fazer esse tipo de obra. Aí depois de um tempo a gente soube que ele nem ele era casado. Aí é brabo. Um tipo de coisa que acontece muito, né? O homem ajudando a afastar o outro homem de Deus, né? É, desse jeito. Mas a gente precisa, por isso que a gente precisa estar alicerçado em Jesus, porque se a gente está alicerçado em Jesus, nem nada que um pastor, que um irmão, que um fofoqueiro, que um ímpio vai falar para você vai te definir. Vai te definir, vai te tirar. Vai te definir, porque Jesus é quem coloca a identidade em você. Né? A nossa identidade ela está em Cristo. Exatamente. Então, é por isso que o alicerce que a gente precisa. Se a igreja inteira estiver alicerçada em Cristo, essa igreja é para frente. Mesmo que tenha alguns bodes dentro, alguns joios dentro. Porque ainda é necessário estar. Mas a gente precisa estar alicerçado para a gente não cair. Né? Verdade. Amém, pastor? Do carro do horário? Amém? Passo dar os avisos aqui, irmã Joyce. Fala aí, irmã Joyce, da sua empresa. Bom, Aproveita essa oportunidade de falar Zion aí. Confeitaria, né? A gente está aí no mercado desde 2018. Nós trabalhamos de segunda a sábado, de 1 até as 6 da tarde, com delivery de salgados e sobremesas. Trabalhamos também com bolos decorados e salgados e doces para festa, né? Kit de festa e tudo mais. Então, se você tiver interesse em encomendar para a sua festa, ou então de fazer um lanche da tarde, é só chamar a gente. Eu vou falar o nosso número de contato, é 619-9288-3663. E aí é só chamar lá que eu mesmo vou atender você com muito amor, muito carinho. Salgado é top. Moço, vocês comeram o bolo, eles vão querer pedir toda hora, porque o bolo é bom. Amém. Fala aí, Giovanni, dá seu telefone aí para contato, para pregação, estudo. Amém. Pastor Giovanni, deixa aí. Se quiser entrar em contato aí para que nós possamos estar na sua igreja para ministrar, pregar, dar estudo. 61992288159. Amém? Tanto número aí. Então, depois nós vamos deixar aqui no comentário aqui, o telefone do pastor Giovanni. Paulo Henrique, divulga aí sua empresa aí de publicidade. Paulo Henrique tem uma bike som. Fala aí seu telefone, Paulo Henrique. Aproveita esse espaço aí. Para quem da região aqui de Valparaíso, né, Céu Azul, eu faço publicidade na bike, né? Aqueles interessados, o contato é 98411-2481. 61, né? 61. Você pode estar entrando em contato aí que a gente pode estar negociando aí a sua publicidade. Amém? Tem aqui também, rapaz, já comeram aqui, rapaz, o bolo aqui, rapaz, do... Eu quero resistir, aí resistiu. pô. O Chiquinho do bolo, ó, nos enviou o bolinho pra gente lanchar aqui essa tarde, né? E o telefone do Chiquinho do bolo é o 61 Acabou. 981 23 1493. É o Chiquinho do bolo. Qual endereço? Fica ali, Em frente ao estacionamento do Vivendas Jardim Oriente. isso, em frente ao estacionamento do supermercado Vivendas, ali na rua 18 do Jardim Oriente, Valparaíso. Amém? E é isso. Até no reforma. E é isso, Também eu tá a vou altura, por isso. Dá para encerrar? deixar aqui o nosso dia de culto na nossa igreja, né? Daqui a hora passou voando hoje. Daqui a pouco nós temos oração na nossa igreja.
né? A oração hoje lá é às 19, às 20 horas. Na quarta-feira, às 19h30, culto de ensino. Na sexta-feira, temos o culto de libertação, às 19h30. Nós estamos na campanha A Queda das Muralhas. Está sendo uma bênção, irmão, o culto. Né? Quero convidar você, a sua família, a estar conosco nessa sexta-feira, às 19h30. E domingo, às 18 horas, culto da família. Amém? Nosso endereço fica ali na rua 19, quadra 39, lote 1, loja 5, Valparaíso, Jardim Oriente. Amém? E é isso, né? Tem mais alguma coisa? Quero mandar uns abraços aqui para os meus amigos que estão lá em Queimados. Rodolândia, pastor Giovanni. Rodilândia, Rio de Janeiro. Né? Meus amigos, meu Chico que está aqui nos assistindo, meu tia Ito, meu primo Robson está nos assistindo aqui. Um abraço. Minha irmã Adriana, Ana Luísa. Que Deus abençoe, né, a todos. Se eu falar o nome de todo mundo aqui, a gente não sai daqui hoje, né? Pode mandar um abraço? Manda um abraço aí, João. Fica à Um vontade. abraço também para minha filha Pera Radassa, um abraço para o meu filho João Lucas, um abraço para minha família que está no Rio de Janeiro e para minha família que está aqui no Valparaíso Goiás. Amém. É isso. Então, amém, Jorge? Irmão Jorge, passa essa oração para a gente encerrar. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por este momento, Senhor, maravilhoso, que foi para a tua honra e para a tua glória. Pai, que este vídeo que vai ficar gravado, meu Deus, alcance muitas e muitas almas, Pai. Que nós venhamos compreender em nossos corações, meu Deus, o quão importante é estudar a tua palavra. O quão é importante, meu Deus, estar alicerçado em Ti, meu Deus, limpo, Senhor, nos limpando todos os dias. Pai, passa sobre o Teu sangue sobre nossas cabeças, meu Deus, sobre nós, Pai. Limpa as nossas vestes, meu Deus. Purifica-nos, Senhor, para que nós possamos, meu Deus, estar contigo, Senhor, naquele grande dia. Pai, abençoe esse podcast, meu Deus. Traga cada dia mais pessoas, Pai. Envia, meu Deus, os ajudadores também, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que tudo seja para a tua honra e para a tua glória, Pai. Sonda o nosso coração, Senhor, porque tudo que fazemos, meu Deus, é para glorificar o teu nome, Senhor, e para a tua obra, meu Deus, para salvar os teus escolhidos, as vidas que o Senhor escolheu, Pai, em nome de Jesus Cristo. Livra-nos de todo mal, leva-nos, Senhor, debaixo da tua segurança, Pai, debaixo da tua mão protetora, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. 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 Manda um abraço aqui, né, para Carila, que da outra vez ela brigou. Manda um abraço para todo mundo. Não mandou para Não ela. mandou para ela. Um abraço, Abraço, Carila. Carila. Sinta ser abraçado aí pela pastora Amanda, o irmão Hudson, um abraço. A irmã Leila, a irmã Natália, a irmã Carmen, a irmã Maria Madalena. Deus abençoe, né, a todos. Né, mandar um abraço aqui pro meu pai, o Amauri da APS, manobrista. Né? O telefone do seu Amauri é 9984-8834. APS manobrista. Né? Entre em contato lá com o seu Amauri. E é isso. Um abraço a todos. Ficam todos na paz do Senhor. Amém. Parou no quinto, né? Não, Foi encerrou. no quinto céu. Encerrou. A gente encerrou o quinto da